não foge à escuridão. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma, e de repente clama e despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. Graças ao nosso bom e amado Jesus Cristo, nós podemos vos cumprimentar nesta manhã, com saúde no corpo, saúde na alma e saúde no espírito. Uma manhã alegre, uma manhã a qual Ele nos deu para viver mais um dia. Isso deve ser encarado, irmãos, de uma forma preciosa. Nós ouvimos o nosso pastor Mauro, o qual cumprimentamos nesta manhã. Todos os nossos amados irmãos nesta nação e outros países, todos aqueles que estão sobre os cuidados deste ministério que é zelado, né? Vamos dizer assim. O nosso pastor, ele sempre gosta de dizer que ele é um cuidador, é cuidado por esse ministério do nosso pastor. Deus os abençoe. Todos aqui, as congregações aqui nesta nação e até mesmo em outras nações. Deus os abençoe. Então, irmãos, nós devemos valorizar o mais simples suspiro de ar que nós respiramos. Foi mencionado há algum tempo agora pelo nosso pastor aqui em um dos cultos domésticos, o nosso amado irmão Renato Campos, né, evangelista, irmão Renato Campos, mencionando que estava ali em um hospital e ao lado dele ali um senhor que enfrentava uma dificuldade para respirar e respirando com a ajuda de aparelhos. Então nós pegamos e dizemos assim no culto, respiramos, né, e dizemos o nome de Jesus. Jesus, nós podemos respirar sem a ajuda de aparelho nesta manhã. Que coisa boa, que dádiva maravilhosa. Irmãos, nós acabamos de citar a escritura que se encontra no livro do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, verso 37. Se trata daquele acontecimento que Jesus se encontrou, né, com um jovem que sofria de um mal, que fala lunático, né? É mais conhecido por nós assim como se fosse uma epilepsia. E aqui mostra que essas escrituras, essas três últimas escrituras, elas vêm tendo uma conjunção muito grande, irmãos, porque aqui diz assim: e aconteceu, verso 37, e aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão, sempre falando aqui de multidão, indo atrás de Jesus. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Olha para vocês verem. Nós falamos que o filho da viúva, que estava morto, era o único. Depois entrou a filha de Jairo, já estava como morta. E agora o filho deste homem, esse lunático, que a Bíblia relata, sendo um único filho. Porque é o único que eu tenho. Verso 39. E eis que um espírito o toma, e de repente clama,
e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não o puderam. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Trazei-me cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio derrubou e convulsionou, porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. Desde então, desde aquele dia, desde aquele encontro, que felicidade para este homem. Dentre a multidão, Jesus atender o seu pedido, né? Ele vendo seu filho sofrendo, foi aos seus discípulos não puderam resolver o problema. Você está vendo, irmão, amigo, pregador, que a coisa sobre nós não é muito fácil? As coisas que vêm sobre nós, pregadores, nós temos que atinar, né? Porque a responsabilidade que está sobre nós, como representantes, como embaixadores de Jesus Cristo, a coisa uma hora vai vir para mim, vai vir para você. E o melhor que façamos é viver uma vida sigilosa, uma amizade com Jesus Cristo, para que quando determinados assuntos vierem para nós resolvermos, que Jesus Cristo venha nos dar graça, né? Mas então, irmão, desde aquele dia, aqui a Bíblia não relata o período que aquele rapaz sofreu sob aquele espírito daquela enfermidade. Vocês estão vendo que aquela enfermidade se trata de um espírito, irmãos, de um demônio? E o pai daquele garoto discerniu. Ao longo daqueles anos, não se sabe se era Deus do seu nascimento, que aquilo era um espírito atormentando aquele garoto. E tem muitos espíritos, irmãos, afligindo nossos filhos, nossa casa, que nós temos que discernir. É igual discernir o espírito da música, viu? Nem toda música que fala de Jesus, a letra, está com melodia de Jesus. Nem toda música, porque hoje eles já quase não estão falando hino mais, né? Já está falando em música. Louvor, né, irmão Jeff? Eles já não estão usando hino mais, não. O termo hino mais não, é louvor. Só que esse louvor, ele não está trazendo paz para as casas. Esse louvor, entre parênteses, não está trazendo mais tranquilidade para os jovens e os adolescentes, essas músicas. Não. Os jovens começam a ouvir os louvores, as músicas agitadas, eles ficam agitados. Eles já não ficam mais reverentes na hora da palavra, do culto, na submissão. Nós temos que fazer um inventário, viu? Eu estou falando por mim. Eu tenho orientado muito meus filhos sobre música, sobre ritmo, com amor, com sabedoria. Então, na hora que esse homem que se relata aqui na Bíblia, que ele chamou Jesus de mestre, desde aquele dia, nós não sabemos qual dia da semana, qual dia do mês, qual foi o ano, mas nós sabemos que desde então, desde aquele dia, as coisas foram mudadas. Aquele rapaz não foi afligido, não foi derrubado por aquele espírito, ele não espumou a boca mais. Irmão, irmã, amados, desde o dia que nós rogarmos, mestre, a partir de hoje eu quero andar sob a instrução do Senhor, mestre. Esse espírito não vai me afligir mais. Esse espírito não vai te afligir mais. Ele não vai te jogar nessa situação, esse espírito. A partir de hoje, moça, rapaz, nós tivemos um episódio aqui na igreja recentemente, uma moça, um adolescente de 14 anos, uma menina.
enviou uma carta, um testemunho dizendo: eu estava sendo afligida pelo espírito que eu apanhei através de ouvir músicas erradas. Ah, mas que vitória daquela moça! Quando ela discerniu que estava ouvindo música errada, sabe o que ela fez? Ela fez como esse homem aqui, ela fez como Maria Madalena, ela fez como a viúva de Naim, ela fez como Jairo. Sabe o que ela fez, irmão? Irmã, sabe o que ela fez? Ela foi atrás de Jesus. Ela veio para um culto. E naquele culto, ela veio ao altar e sabendo que aquele espírito estava machucando ela, sabe o que ela fez? Ela pediu para Jesus, falou: Senhor, me liberta. Se eu sou uma eleita, se eu sou uma filha do Senhor, o Senhor tira isso de mim. Esse desejo, esse espírito errado desta música que está me prejudicando. Sabe o que aconteceu, amados? Sabe o que aconteceu, pregador? Desde então, ela relatou lá no seu testemunho: desde então, no outro dia, eu já não sofria mais a aflição daquelas músicas mundanas. Desde então, em outras palavras, aquela moça estava dizendo: eu fui liberta. E desde então ela está dizendo para você, moça, rapaz, irmão e irmã, que porventura está sendo afligido por esse espírito de música errada, de ritmos errados. Aquele testemunho daquela irmã está dizendo, daquela garotinha está dizendo para você, para mim, desde então foi mudado. Desde o culto, é desde um culto, é desde esse programa, é desde um parágrafo da mensagem, desde esse parágrafo 114 aqui, ó. Da mensagem desde então, ó, olha aqui. Desde o parágrafo 114 da mensagem desde então. Mas há algo que, uma vez você pode encontrar algo em um determinado tempo, foi naquele culto, naquele domingo, naquela quarta, naquela sexta, em um determinado tempo, e tudo será mudado. Vai ter que mudar. É assim quando você se encontra com Deus. E daquela hora em diante, foi instantâneo, irmãos, foi daquela hora em diante que aquele rapaz lunático foi liberto daquela enfermidade. A Bíblia diz que daquele momento em diante ele não escumou mais a sua boca, ele não caiu mais no chão, ele não foi maltratado mais pelos espíritos, pelo demônio que o afligia. Já estou querendo pregar de novo. Mas foi daquele momento em diante que aquela garota, aquela irmãzinha de 14 anos, ela foi mudada. Mas ela pediu, ela disse como Jairo: eu preciso que o senhor vá na minha casa. E esse corpo nosso, irmãos, é uma casa, é um templo. E ela estava afligida com aquele tipo de música. Mas Jesus, que conhece as intenções e o desejo de nosso coração, ela pediu com tanto amor, suplicou a Jesus, e quando a gente suplica, Ele atende. É igual aquele hino: Ele atende, Ele atende. Ah, você é uma pessoa mudada. Daquele momento em diante, você é uma pessoa mudada. A partir desta manhã, desde então, você pode ser mudado. Desde hoje. Um homem pode se encontrar com Deus e dizer: desde então, você nunca mais será o mesmo. Depois que você se encontra com Jesus Cristo, deixe-me lhe afirmar isto. Aquela mocinha, aquela irmãzinha afirmou: eu fui liberta. Você nunca será o mesmo depois que você se encontra com Jesus. Então você sempre se referirá: desde então.
114 da mensagem desde então. Essa aqui foi pregada no ano de 1960, em Clement, Oregon, porque são duas desde então. Essa é de 1960. Desde então, aquela moça sentiu... Irmãos, quem sabe amanheceu naquela segunda-feira, ela amanheceu com aquela paz, ela levantou diferente, desde então ela foi uma menininha mais alegre, desde então ela foi uma menininha mais educada, quem sabe? Sua mãe perguntou, minha filha, mas o que aconteceu com você, que você está tão carinhosa, que você está tão amorosa? Ela, mãe, desde ontem. Foi desde ontem, desde o culto de ontem, eu fui liberta. Foi desde ontem, mamãe. Foi desde hoje, papai. Você pode falar, irmão, irmã, moça, rapaz, criança, que está sendo afligida por um espírito. Esses espíritos de rede social, de internet, querendo afligir nossas casas, nossos espíritos, os espíritos das nossas famílias, de nossos filhos. Mas proclama sua vitória nessa hora e diga desde hoje, desde então, desde que eu ouvi Jesus Cristo fazendo isso tudo que o irmão Jorge tem pregado, tem falado, tem meditado conosco, desde então eu recebi a minha libertação. Desde então recebi a minha cura. Desde então recebi a minha direção. Ah, como isso é maravilhoso. O viver é Cristo, aí você vai viver para Cristo. Desde então eu vivo para Cristo, cada segundo, cada dia, na peleja, como diz o Enoque, meu filho, criancinha. As labutas e ciladas da vida, vencendo cada labuta, cada cilada. Vivendo para Cristo. O viver é Cristo. A irmã Élica Jasmin e a irmã Ana Júlia vão ficar cantando este hino maravilhoso. Isso é hino. Olha para vocês verem. Letra, ritmo, melodia e tanta coisa. Tudo em harmonia para te trazer paz, tá bom? Um abraço, foi maravilhoso. Deus te abençoe. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe o seu dia. O viver é Cristo. Deus os abençoe. Deus os abençoe. Tentei me acostumar
de nós.